Boa noite a todos. É com alegria e satisfação que visitamos mais uma casa, essa que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer, mas que com alegria estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita e trazer a reflexão do seu conteúdo para o nosso dia a dia, que é esse um dos principais, se não o principal objetivo de nossa existência, compreendê-la quanto vida e trilhar os caminhos de forma harmônica para que possamos atingir os objetivos, enxergar, visualizar esses objetivos na construção do bem do ser humano. O nosso tema para a noite de hoje é exatamente essa. Vamos trabalhar a questão da fé e obras, né? É baseado num livro de Chico Xavier, né? De mensagens, palavras da vida eterna, tá? E que nos trará uma reflexão muito interessante. Isso é um tema que a gente vem tratando em algumas casas aqui, especialmente da Palhoça, né? Bom, nos traz ali Tiago, para a nossa reflexão, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa é a mensagem que Emmanuel traz para a reflexão, lá do Evangelho de Tiago 2,17. Então vamos lá, vamos buscar lá no Evangelho uma passagem que nos trará o início dessa reflexão ali. Pois bem, por favor, Carlos. Jesus, quando veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, então, vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa de vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando observamos o diálogo de Jesus com seus discípulos, que trata dessa questão da fé, nós devemos refletir um pouco essa questão da fé. Porque nós, seres humanos, acreditamos, na maioria das vezes, que ter fé é ter um caminho, ter uma escolha definida em nossa existência. Quanto nós aqui que aqui estamos, escolhemos o Espiritismo, a doutrina espírita, e temos fé neste caminho. Então trabalhamos e achamos que temos fé, mas temos essas dificuldades de fazer acontecer as coisas. Quando tratamos dos discípulos, eles estavam ao lado do Mestre Jesus, trabalhando junto com ele, vivenciando no dia a dia as dificuldades, os ensinamentos do Mestre Jesus, e mesmo assim eles tinham as suas dificuldades para fazer acontecer, mas eles exercitavam, eles trabalhavam no dia a dia tentando algumas coisas, como no caso deste menino em que o pai o traz e que ele não consegue executar. Mas por que isso tem acontecido? Vamos dar uma observada na nossa próxima tela e vamos partilhar esses caminhos. Vamos imaginar um mundo transformado num templo vasto, um templo de oração, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Ou seja, vamos fazer de conta que o planeta Terra é um templo de oração, ok? Um lugar belo em que nós estamos ali nos dedicando a
oração, à busca do Criador. O que acontece nesse meio tempo? Nós estamos ali, por dentro, a fé reinando sublime. Alguns católicos, outros protestantes, nós espíritas, não importa. Ela está ali reinando sublime. São feitas orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Nós estamos ali trabalhando. Nós achamos que encontramos este caminho de nossa fé, de nossa existência no nosso mundo. Neste grande mundo. Que fazemos ou achamos que encontramos esse templo de paz, que teoricamente nos dá a base e a fé na crença da existência. No entanto, quando olhamos para fora, o trabalho está lá esquecido. Os campos em desamparo, enxadas ao abandono, lareiras cheias de cinza. Ou seja, nós vivemos trabalhando dentro deste mundo, no campo mental, muitas vezes certos de que temos a fé interior, que acreditamos em alguma coisa, mas vivemos no mundo do faz de conta. Nós vivemos no mundo de fé, lembrando da oração, lembrando da prece, fazendo belos discursos. Quando alguém precisa, sabe trazer a mensagem bela e de conforto que a doutrina espírita, que Jesus Cristo nos trouxe, mas temos essa dificuldade aqui, ó, observando que lá fora, quando saímos e olhamos de verdade, estão lá esquecidos os campos de trabalho. As pessoas não vão ao campo de trabalho, elas não vão àqueles que necessitam. Elas deixam as enxadas, porque é chatinho, né, gente? Não é fácil, não é para qualquer um pegar uma enxadinha, botar nas costas, sair debaixo desse belo sol que nós temos tido nos últimos dias aí de quase 40 graus, não é? E sair trabalhando. Nós trabalhamos pensando no quê? No pão de cada dia, em pagar as nossas contas, em termos o alimento em nossas casas, mas temos as dificuldades de atrelar, de conjugar a harmonia daquilo que aprendemos, como fé, como crença, com aquilo que Jesus nos traz como verdade sublime e plena. E nós vamos ver quais esses caminhos. E faz a pergunta Emmanuel: de que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? De que teria valido a exaltação exclusiva da fé. Ou seja, o que adianta nós exaltarmos a fé exclusiva enquanto estendemos a morte no mundo? Ou seja, não trabalhamos para a verdadeira vida no mundo, para trabalharmos pela alegria do mundo, pela justiça no mundo. Nós achamos que tudo isso é construído por alguém que tem uma responsabilidade. E nós temos uma cultura, uma educação de que isso sempre é de responsabilidade de poderes públicos e não do indivíduo. E não foi isso que nós vimos lá de Jesus naquela época, quando ele aqui esteve. Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Prestemos atenção, não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião. Ou seja, eu encontrei a fé, encontrei a resposta do que eu quero e preciso, a religião, a doutrina espírita. Ela me esclarece de onde veio, por que estou aqui, para onde vamos, como funciona a lei de causa e efeito, os processos reencarnatórios, por que as dificuldades e diferenças sociais, eu já entendo isso tudo. Mas são só palavras mortas, se não a compreendo na plenitude, na sua prática do amor ao próximo. Então nós não estamos em comunhão com a majestade divina, com Deus, porque compreendemos, agora a resposta eu tenho, eu sei a verdade. E daí? Emmanuel nos traz aqui a resposta plena. Não te creias, não pensas que conseguiste a felicidade no plano espiritual porque, não, achei a doutrina espírita, ela é verdade,
ela é a real, eu acredito nela, então eu estou salvo. Não é assim que funciona. Vamos ver, vamos trilhando mais uns caminhos aqui. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. O que nos disse Jesus? Quando chega a pessoa no plano espiritual, se depara com ele, quer saber se está num plano de felicidade ou não. E como é que ele descobre isso? Se deparando com o Mestre, através de sua própria consciência. E Jesus diz, quando deixaste de atender a esse pobre pequeno necessitado, foste a mim que deixaste de socorrer. Da mesma forma, aquele que vai aos céus pergunta a mesma coisa, mas mestre, quando eu estive contigo e te auxiliei, quando auxiliaste a um desses pequenos necessitados, um desses senhores esfomeados, foste a mim que fizestes. Então, a atividade nobre, a elevação espiritual é dever de servir ao Eterno Pai através das pessoas de seus semelhantes. Então é na nossa sociedade, é no convívio do dia a dia que nós devemos refletir e trabalhar pelo próximo. A doutrina espírita não pede nada demais. O cristianismo não veio para pedir nada demais, ou oferecer grandes tesouros. Não. Ela vem oferecer e nos convidar para transformarmos o mundo através da transformação de si mesmo, encontrando dentro de si mesmo o reino de Deus que está dentro de vós, encontrando essa harmonia e desprendendo-se dos bens de ordem material, vivendo com aquilo que precisamos, porque se nós estamos no mundo material, nós precisamos de algumas coisas, da vestimenta, do alimento, da casa que nos protege do frio e do calor, das chuvas. Sim, vamos trabalhar para tê-lo, mas não vivamos em função apenas de ter, mas principalmente de ser alguma coisa, de trabalhar por alguma coisa. E todos os grandes seres, os grandes exemplos de grandes seres que passaram em nosso orbe, a grande maioria deles não tinham. Eles não estavam preocupados em ter. E o pouco que conseguiam construir, ou que vieram de sua família, muitos deles doaram por aqueles que nada tinham. E é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar há 2000 anos atrás. E calma e pacientemente está nos aguardando. Que através da maturidade de nosso ser, nós comecemos a dar os nossos primeiros passos, com vistas ao trabalho junto a este próximo. Porque quando trabalhamos pelo próximo, nós trabalhamos também por Jesus. Nós estamos oferecendo ao Criador. Nós estamos saindo de dentro desse templo do faz de conta, onde ficamos apenas orando em nossa mente, em que nos enganamos, em que fingimos ter encontrado a paz plena e superior, enquanto as pessoas passam fome, passam frio, passam as várias necessidades, usam drogas e precisam apenas de uma palavra de conforto e de auxílio. Mas vamos lá, vamos às fé e às obras. É por isso que a fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Nós precisamos refletir e entender a vida superior, que é o que a doutrina espírita nos oferece como conhecimento nos seus vários livros para nós lermos, refletirmos e praticá-los na medida do possível no nosso dia a dia. Trabalhando dessa forma, nós vamos chegar a conquistas de ordem maior. Então, as fés se completam no sistema de nossas relações através da prece. Vamos orar, façamos as nossas preces e orações, mas não esqueçamos de trabalho, de buscarmos as enxadas que foram citadas lá no começo, colocar as nossas costas e sairmos para o trabalho. Adenilson, mas que trabalho é esse? Ele é tão difícil assim, com essa enxada? Não. É que as pessoas que convivem conosco em nosso meio social, nós não precisamos ir até a África para
para sermos um herói diante da fome que lá muitos países vivem. Não. Nós vivemos numa comunidade em que existem pessoas que têm e aqueles que passam grandes necessidades. Na rua onde moramos, na quadra ali onde moramos, será que ninguém lembra de uma pessoa que tem a sua dificuldade, em que o pai está adoentado, que já desencarnou, que está sem trabalho, em que falta apenas um pão para alimentar os seus filhos, um auxílio para pagar a sua conta de água ou luz, que precisa de uma palavra de conforto, de fortalecimento, para que ele continue trilhando no dia a dia? É este o auxílio que nós devemos buscar. Quantas pessoas tem na nossa família, que nós até não gostamos muito, mas que precisam de auxílio? E é esse o caminho. A hora que cada um de nós buscarmos trabalhar por aqueles que estão ao nosso redor, por menos que seja, porque nós não seremos um santo de hoje para amanhã, não, mas nós vamos buscar esse auxílio, auxiliar, levar uma palavra de conforto, oferecer um auxílio, doar aquelas roupas. Quantas roupas nós temos lá naquele nosso guarda-roupinha, naquela gaveta, que não, isso aqui deixa que eu gosto, eu vou usar um dia. Quando a gente passa para olhar, passaram-se 1, 2, 3 anos, a gente nunca vestiu aquela roupa, aquele tênis. Enquanto nós temos comunidades aqui mesmo, perto aqui do Centro Espírita, aqui o Brejaru ali, quantas pessoas necessitadas estão ali, aguardando a boa vontade de alguém que leve-lhe um auxílio qualquer. Dessa mesma forma, vamos ao ambiente do nosso trabalho. Nós trabalhamos, seja numa casa, uma faxineira, sejamos nós alguém que trabalhe numa obra, que trabalhemos numa loja, não importa o que fazemos. Quantas pessoas lá estão trabalhando para o pão de cada dia, com suas dificuldades, mas necessitando, com o marido ou com o filho que usa drogas, com a esposa que trai o seu marido, ou o marido que trai a sua esposa, enfim, que tem dores, dificuldades em sua vida e que tudo aquilo que ela faz lhe traz dificuldades. Mas o que nós vemos lá no ambiente de trabalho? Pessoas que são apenas alguém que está atrapalhando muitas vezes os nossos afazeres. Nós queremos crescer dentro da empresa, nós queremos um salário um pouquinho melhor dentro da empresa e o outro é um concorrente. Então eu tento dar-lhe uma rasteira, eu tento atrapalhar, eu crio inverdades lá dentro. Quando aparece alguma coisa mal feita, a gente associa aquela pessoa, ou aquela pessoa associa essa coisa mal feita a nós, criando pequenas brigas, pequenos desentendimentos supérfluos e bobos que não nos trarão nada. Então nós ficamos trabalhando num mundo de faz de conta, em que as pessoas se atrapalham, não se auxiliam, enquanto quando nós adentramos as portas da oração no mundo da sabedoria, a gente lembra da fé. Daí a gente veste, coloca a carapuça do sabedor, da pessoa que ama, daquele que compreende a verdade, mas nós esquecemos de refletir as questões éticas, de qual é a nossa verdadeira ética diante do dia a dia, de como devo agir e reagir diante das situações. Como disse agora há pouco, ninguém sairá daqui hoje, como nós que estamos há alguns anos trabalhando na doutrina espírita, ninguém é santo. A gente não acerta tudo. A gente vive dando grandes tropeções e levando grandes tombos, porque a gente, às vezes, não está vigilante, não está em oração. E quando a gente menos espera, a gente comete um erro. Falha, deixa passar a oportunidade de auxiliar. Está com a mente focada em uma atividade do dia a dia e esquece de auxiliar aquele que precisa. Deixamos de atender as pessoas, às vezes até que amamos, porque nós temos uma atividade de trabalho que nos chama a atenção. Daqui a pouco essa pessoa está adoentada, deixa seu corpo físico, desencarna e nós falamos, meu Deus, o que eu fiz? Por que deixei passar esta oportunidade? Então, oremos, mas também trabalhemos. Vamos buscar no santuário da sabedoria e da reflexão aquilo que buscamos aqui na Casa Espírita durante a palestra doutrinária, mas vamos buscar nos livros de Kardec, vamos buscar a leitura,
Eu sei que não é todos que leem, que gostam de ler, ou que conseguem ler um livro de 300 páginas. Não importa. Mas comecemos. Um livro só terá terminado o dia que começarmos, a partir do momento que se inicia. É como a nossa vida. Ela terminará. E como eu digo sempre para o pessoal, a única coisa certa quando nascemos é que morreremos. Só. Não sabemos há quantos anos viveremos, se seremos pessoas vencedoras, se seremos pessoas ricas ou pobres, se moraremos em mansões ou em favelas, não sabemos. Mas que nós vamos desencarnar, vamos sim. E a gente não para pensar nisso. Nesse dia a dia, estamos convivendo com o Mestre Jesus todo dia, a cada minuto, a cada segundo, através de cada pessoa que está ao nosso lado. É a imagem do Mestre Jesus. Quando deixares de fazer o bem ou fizestes ao mal a cada um desses, será a mim que estás fazendo. É o que nos ensinou o Mestre Jesus. Então vamos buscar o santuário e a oficina. Vamos buscar o conhecimento e a cultura que a doutrina nos oferece, mas vamos trabalhar a caridade. Na rua, na nossa casa, com o nosso vizinho, aqui na Seara Espírita, que precisa de pessoas para dar o passe, para auxiliar no trabalho de assistência e promoção social, para vir auxiliar e abrir o centro, a fechar, a mantê-lo limpo. Nada acontece por acaso, não são os espíritos que fazem não, tá? Eles não saem aqui, a gente sai e chega os espíritos para varrer o centro, para pagar a conta de luz. Não, são pessoas de boa vontade que arregaçam suas mangas e em vez de doar, porque quando a gente pensa em fazer caridade, a gente acha que é doar bens materiais. Ah, então quer dizer que eu tenho que trazer dinheiro para o centro espírita? Não. Eu venho doar o que eu tenho de melhor, que é o meu tempo, que é a minha vontade. São apenas alguns minutos de cada dia na semana, mas são para o centro espírita. Para vir conversar, vir atender um atendimento fraterno, auxiliar ali no atendimento da biblioteca, enfim, em todos os setores que uma casa tem, vim colaborar com essas pessoas, vim auxiliar com aqueles que precisam. Como um dia alguém nos recebeu aqui, quando precisávamos, e nos ofereceu o banquete, a mesa cheia e farta de sabedoria, de conhecimento, com os temperos principais do amor divino. Então vamos buscar essa cultura trabalhando a caridade. E vamos lembrar do ideal e da realização. Qual é o ideal de nossa vida? Reflitamos. Todos nós temos. Ah, eu quero uma casa lá na praia. Esse é o meu ideal. Ah, eu quero conhecer a Europa. Eu vou visitar, pegar daqueles 3 bonitos, conhecer 7, 8 países daquele. Ah, o meu ideal é ser o presidente da empresa que eu trabalho e depois chegar na maior de todas. Qual é o meu ideal? Qual é o nosso ideal? Lembremos lá da primeira passagem. O nosso mundo é um grande templo. Descobrimos a verdade de nossa fé. Mas o que fazemos para sairmos de lá e trabalharmos pelo próximo? É esse que nós temos que buscar. É isso que a doutrina espírita nos oferece. Descubra, busque, foque no ideal hoje, dentro daquilo que nós já conhecemos da doutrina, e vamos buscar realizá-lo. É assim que a gente faz o nosso dia a dia com as coisas materiais. Quando éramos mais novos, não, meu sonho é ser um médico, é ser um aviador, é ser um engenheiro, é ser um pedreiro, não importa. Sempre tivemos um sonho. Alguns atingiram esse objetivo, outros não, por vários motivos. Alguns se empenharam um pouco mais, outros um pouco menos. Outros tiveram algumas dificuldades em seu dia a dia que não conseguiram atingir. Mas no campo da evolução espiritual, nós temos que criar esse ideal, refletindo a partir da fé e das obras. Qual é, dentro das obras, o meu ideal? E vamos trabalhar para realizá-la. A partir de hoje, desse minuto, vamos refletir esse conteúdo e vamos trabalhar pelo próximo. O que eu posso fazer hoje para auxiliar as pessoas que necessitam? Então vamos buscar esse ideal, porque se nós ficarmos apenas lendo, vindo ao centro espírita, tomando passe, o tempo está passando ininterruptamente. E quando menos esperarmos, nos depararemos
com o final da nossa existência. E nós perguntaremos: o que eu construí de bom? Vamos olhar para trás e vemos apenas construções de ordem material. E pior, vamos ver familiares, amigos, brigando por aquilo que construímos. E não seremos benquistos e lembrados por grandes seres que, por menos que seja conhecido no mundo, mas a comunidade, a rua ou uma família que foi auxiliada lhe lembrará: este homem, esta mulher foi uma grande pessoa em minha existência. Ela, no momento da minha dificuldade, foi a pessoa que me amparou e auxiliar. Então, nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Lembremos sempre dele e dos vários exemplos que ele nos trouxe para que possamos trabalhar e buscar o ideal e atingir essa realização. Está voltando. Tranquilo. Então não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Ou seja, ele trabalhou, ele não ficou apenas falando de Deus, ele trabalhava, exemplificava, auxiliava, mostrava que Deus era uno, mas trabalhava sempre, o tempo todo, auxiliando as pessoas que estavam ao seu lado. E vários exemplos nós podemos citar de Jesus. Então Jesus, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos à sombra terrestre para a luz espiritual. Pessoal, 2000 e poucos anos fazem que Jesus aqui esteve, tirando essa sombra e nos trazendo a luz espiritual. E ele falou que mandaria um codificador, mandaria para nos fazer relembrar tudo o que ele havia ensinado. Está aqui. E pacientemente, ele está aguardando que cada um de nós tome a sua iniciativa para ir de encontro à luz espiritual. E onde está essa luz? Dentro, no reino. E se o reino está dentro de nós, busquemos essa luz lá dentro, desvencilhando-nos das dificuldades de nosso dia a dia, para que possamos construir e trabalhar pelo amor ao próximo. De que forma? De várias formas. Reconhece-se o cristão por suas obras. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta nós estarmos dentro de uma casa de oração, seja ela qual for, e eu encontrei ao Criador. Senhor, obrigado pela verdade. Estamos aqui, a verdade está na nossa frente. Mas não adianta ficarmos apenas achando, como tenho dito no decorrer dessa palestra, isso, que nós achamos que estamos no reino dos céus, que vamos para a paz espiritual porque encontramos a verdade da doutrina. Não, a verdade está aqui. Agora trabalhemos para edificá-la, para levar as pessoas que não a conhecem, através do quê? Da nossa obra, da nossa vontade, auxiliando aqueles que necessitam. E é dessa forma que nós podemos chegar ao reino dos céus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Nos traz o Mestre Jesus. Que árvore somos nós? Se nós encontramos a verdade da doutrina em nosso coração, isso faz de nós uma bela árvore, com uma bela copa, que nos traz uma bela sombra confortável, mas se chega o necessitado até ela e não encontra o fruto, que lhe trará, que lhe saciará a fome, a sede, a necessidade daquele momento, que árvore serei eu? É isso que Jesus nos oferece. Então, se nós não temos os frutos, ou se esses frutos estão podres, se a nossa atitude, se a prática da verdade é um fruto podre, se ao invés de auxiliar, de doar aquilo que temos sobrando, nós não damos porque o nosso egoísmo não o permite que apodreça em nossas lares, em nossas casas, em nosso trabalho, nas ruas, joguemos nos sacos de lixo em vez de doar a quem necessita, são péssimos frutos.
E não adiantará dizendo, encontrei a verdade através da doutrina da luz, Pai. Não adiantará. Reflitamos, quem somos nós? Que árvore eu sou? São muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque cada um deve responder a si mesmo. A doutrina, a verdade, o cristianismo está pulsando na terra há muitos anos, há vários séculos. Jesus aguardando de forma calma, paciente, que cada um amadureça. Mas nós estamos sendo os chamados, mas só seremos escolhidos se os frutos forem dados, se nós nos trabalharmos na árvore de nosso coração, se nós pegarmos essa enxada e trabalharmos só em torno dela, não deixarmos com que a mata, que o mato infrutífero tome conta, que nós possamos regá-la, trabalhando para que os frutos deem. E que terra é essa? É o próximo. É os irmãos que convivem conosco, na nossa casa, nas ruas, na comunidade, no trabalho. Jesus está chamando a cada minuto para que possamos trabalhar. É assim, nossos irmãos, que voltamos à reflexão inicial. Se a fé não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então reflitamos a nossa fé, o que pensamos e sentimos, o que a doutrina espírita nos trouxe como verdade. Já a assimilamos, já a temos em nosso coração? Se nós que aqui estamos não somos espíritas, viemos aqui porque gostamos, nos sentimos bem, mas a nossa religião é o catolicismo, é o protestantismo nas suas várias igrejas, não importa. A mensagem é a mesma. Jesus não citou o catolicismo, Jesus não citou o protestantismo, Jesus em nenhum momento citou o espiritismo. Ele citou amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aprendamos a amar. E amar é abrirmos mão daquilo que nos sobra ou daquilo que temos. Porque doar o que nos sobra às vezes é fácil. Partilhar o pouco que temos é um pouco mais difícil. Mas temos que trabalhar e exercitar por isso, para que um dia, tão cedo quanto possível, possamos encontrar o reino de Deus dentro de cada um de nós através das obras. Então usemos a fé, a crença que temos na vida, de quem somos e por que aqui estamos e qual o objetivo de nossa existência, que é a evolução, evoluir moralmente. Então trabalhemos por isso através do exercício do dia a dia, através do amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos conforte e nos auxilie a atingirmos esses objetivos em nosso coração. Que assim seja.